Nas profundezas do oceano, existem partes do mundo onde a luz do sol quase não chega. Um lugar permanentemente escuro, extremamente frio e com uma pressão capaz de esmagar o aço como se fosse uma lata. Mas apesar dessas condições extremas, existem criaturas que não apenas sobrevivem, mas crescem além do normal. Esse é um dos mistérios mais peculiares do oceano profundo, chamado de gigantismo das profundezas. No mar comum, muitos animais são pequenos, mas quanto mais profundo é o habitat deles, algumas espécies parecem se tornar gigantes. Criaturas que normalmente se parecem apenas com simples caranguejos ou insetos do mar, mas nas profundezas do oceano se tornam enormes como monstros. Antes de começarmos, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos começar. Um dos mais famosos aqui é o isópode gigante. Se você já viu um pequeno tatuzinho de jardim ou bicho de conta no chão, ele se parece quase igual a isso. A única diferença é que a versão de águas profundas pode chegar a quase meio metro de comprimento, como se você tivesse visto um inseto blindado gigante rastejando no fundo do mar. De acordo com os biólogos marinhos, eles vivem em partes muito profundas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Eles se movem lentamente e conseguem sobreviver por muito tempo sem comida. Como os recursos são escassos no fundo do mar, o corpo deles aprendeu a economizar energia, mas não são só eles. Também existe o caranguejo-aranha japonês, um crustáceo cujas pernas esticadas podem chegar ao tamanho de um carro pequeno. À primeira vista, ele parece uma criatura de ficção científica. Ele se move lentamente no fundo do oceano, perto do Japão, usando suas longas pernas para procurar comida na escuridão. E ainda mais assustadora é a lula colossal. Ela não é apenas uma lula comum, é um dos predadores mais misteriosos do oceano profundo. É extremamente raro vê-la viva, porque ela vive em profundidades enormes. Segundo os pesquisadores, o olho da lula colossal está entre os maiores do reino animal. É ainda maior que uma bola de basquete. Isso é importante porque nas profundezas do mar quase não há luz. Mesmo o menor movimento ou luz já é uma grande vantagem para sobreviver. No mundo de escuridão permanente, ter olhos maiores significa que você tem mais chances de ver um predador ou comida antes que seja tarde demais. Mas por que esses seres ficam tão grandes? Até agora, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Alguns cientistas acreditam que o frio intenso nas profundezas do mar é um grande fator. Como o metabolismo dos animais em águas frias é mais lento, eles vivem mais tempo e crescem por mais tempo. Outros dizem que isso é efeito da pressão e da falta de alimento. Como é muito difícil encontrar recursos nas profundezas, ter um corpo grande pode ser uma vantagem para acumular energia e sobreviver por mais tempo sem comer. Há também uma teoria de que, como há poucos predadores em algumas partes do oceano profundo, algumas espécies tiveram a oportunidade de crescer sem muita competição. Mas, na verdade, ainda há muitas partes do oceano que não entendemos completamente. De acordo com a NOAA e outros pesquisadores do oceano, a porcentagem do oceano profundo que o ser humano realmente explorou é ainda menor em comparação com sua totalidade. Isso significa que é possível que ainda existam criaturas no fundo do mar que nunca vimos até hoje. À medida que a tecnologia de exploração humana avança, descobrimos cada vez mais que o oceano profundo não é simplesmente uma escuridão vazia. É um mundo onde a própria evolução parece seguir regras diferentes. E no silêncio das profundezas do oceano, pode ser que ainda existam criaturas gigantes se movendo que nunca foram vistas pelo ser humano. Os anfípodes, que normalmente são do tamanho de uma unha em águas rasas, na Fossa das Marianas podem crescer até quase 30 centímetros. Eles se movem juntos na escuridão, comendo tudo o que cai no fundo do mar, incluindo águas vivas que também são afetadas por esse fenômeno estranho. Existem espécies nas profundezas do mar que chegam a mais de 1 metro de largura, flutuando lentamente na escuridão como fantasmas sob o oceano. Mas os vermes gigantes de tubo perto das fontes hidrotermais são diferentes. Eles não têm boca nem estômago, mas sobrevivem graças às bactérias dentro de seus corpos. Em vez de caçar presas, eles dependem de reações químicas, vindas do calor intenso e dos produtos químicos tóxicos ao seu redor. Eles também gastam energia mais lentamente. Em um lugar onde a comida é rara, isso é uma grande vantagem para sobreviver por muito tempo. A água fria também tem mais oxigênio do que o mar quente. E como corpos maiores precisam de mais oxigênio, o oceano profundo consegue sustentar essas criaturas gigantes
sem que elas fiquem sem energia rapidamente. Em profundidades que chegam a cerca de 4 quilômetros abaixo da superfície, o peso da água chega a ser centenas de vezes maior do que a pressão que sentimos em terra firme. Nessas condições, é como se você estivesse sendo pressionado por um peso enorme vindo de todas as direções. Na superfície, seria impossível para um ser humano ou para a maioria dos animais suportar isso. Mas nas profundezas do mar, isso não é estranho. É normal. Na verdade, de acordo com os cientistas marinhos, essa pressão extrema pode ser uma das razões pelas quais corpos maiores são favorecidos nesse tipo de ambiente. Nos organismos pequenos, a superfície deles fica mais exposta em comparação ao interior do corpo. Por isso, cada célula sente mais o efeito da força externa. Mas em corpos maiores, a distribuição da pressão é mais equilibrada, por isso a estrutura interna deles é mais estável. Aqui também entra uma observação na biologia que já foi notada há muito tempo nas regiões frias. Animais maiores conseguem reter o calor de forma mais eficaz do que os menores. Em locais quase sempre congelantes, qualquer pequena vantagem na retenção de calor pode aumentar muito as chances de sobrevivência. Mas não importa o quão estável seja o corpo ou quão eficiente seja a biologia, ainda existe uma limitação maior para a vida debaixo d'água: a comida. Na superfície do oceano, a vida é alimentada pelo sol. As plantas microscópicas do mar produzem energia e, a partir daí, o alimento sobe na cadeia alimentar. Mas em profundidades além de 1000 metros não há mais luz suficiente para esse processo. Não há mais uma fonte contínua de nova energia. O que resta são apenas as coisas que caem de cima. Os cientistas chamam isso de neve marinha. Pequenos pedaços de matéria orgânica que afundam lentamente das partes mais altas do mar. Pode ser plâncton restante, fezes de peixe ou pequenos detritos de organismos mortos. Durante sua jornada para baixo, ele vai sendo consumido aos poucos por outros seres. Por isso, quando chega ao fundo, resta muito pouco. Às vezes, um presente maior cai, um peixe morto, uma lula ou até mesmo uma baleia. Quando isso acontece, ele se torna o centro da vida por muito tempo, porque muitas espécies dependem ao mesmo tempo de uma fonte repentina de alimento. Nesse sistema, a comida não é regular, nem previsível. Por isso, a vida aqui precisa se adaptar a longos períodos de espera, banquetes repentinos e extrema escassez. Existem lugares que são como oásis no meio do deserto, mas em vez de água e plantas, o que há ali é comida escassa e um ritmo de vida lento. Nessas condições, a chave para a sobrevivência não é a velocidade, mas sim a eficiência e a resistência. Aqui, predominam os organismos que crescem devagar, mas vivem por muito tempo. Qual o motivo? Como a comida é extremamente escassa, é mais vantajoso ter um corpo que não consome energia rapidamente. Por exemplo, o isópode gigante consegue sobreviver por muito tempo sem comida. Devido à baixa taxa metabólica e à capacidade de armazenar energia no corpo, o tubarão da Groenlândia é ainda mais extremo, podendo ter uma vida extremamente longa e levando muito tempo para alcançar o estágio reprodutivo. Em um mundo assim, o tempo se alonga, como uma vida em pausa, aguardando a próxima chance. Essa estratégia de vida lenta também oferece outra vantagem: evitar a competição. Você não está competindo com os ciclos rápidos dos ecossistemas de superfície. Em vez disso, o seu ritmo é diferente. Mais estável, mais duradouro, mais controlado no uso dos recursos. Mas não se trata apenas de comida e tempo. Isso também tem a ver com proteção. Na zona da meia-noite, há menos predadores em comparação com o mar raso. E os que estão aqui geralmente são especialistas em emboscada. Eles dependem da surpresa em vez de perseguição. Tem o peixe pescador que usa luz para atrair. Tem o peixe-dragão que consegue operar na escuridão total. E tem a enguia pelicano que pode engolir a presa de repente. Apesar disso, corpos maiores são mais difíceis de invadir ou atacar. O isópode gigante, por exemplo, tem uma carapaça dura como uma armadura, enquanto o caranguejo-aranha japonês usa seu tamanho e o comprimento das pernas como defesa e intimidação. Nas partes mais profundas do oceano, existem criaturas que não apenas crescem, mas também se tornam dominantes em seu mundo. Há relatos de lulas gigantes que competem com cachalotes e deixam cicatrizes nos corpos uns dos outros. Aqui, o tamanho não é apenas uma defesa, mas também se torna uma arma. Até algumas águas-vivas se beneficiam dessa forma. Devido ao tamanho enorme e às toxinas em seus corpos, quase nenhum predador tenta comê-las.
No fundo do mar, ser trabalhoso demais de comer é uma forma de proteção. De acordo com a hipótese do relaxamento da predação, quando há poucos predadores, desaparece a pressão para permanecer pequeno e rápido. Em águas rasas, você precisa se esconder e fugir. Mas no mar profundo, onde os esconderijos são limitados e o movimento lento é normal, ser grande se torna uma estratégia de sobrevivência mais viável. Nem todas as espécies crescem. Muitas permanecem pequenas e quase invisíveis. Isso mostra que há duas principais estratégias de sobrevivência: ser extremamente grande ou ser quase invisível. Outro fator importante é a estabilidade das profundezas do mar. Por milhões de anos, quase nada mudou lá. Sempre o mesmo frio, escuridão e pressão. Por causa disso, a evolução é lenta. Então existem espécies que quase não mudaram desde a época dos dinossauros, como o isópode gigante. Mas também há menos competição em comparação com a superfície do oceano. Por isso, há mais espaço para outras espécies evoluírem. Ao mesmo tempo, muitos gigantes do fundo do mar usam a estratégia de seleção K. Poucos descendentes, mas mais desenvolvidos. Como alguns peixes grandes que produzem menos ovos, mas com uma chance de sobrevivência maior. As histórias sobre monstros marinhos eram consideradas apenas lendas, mas com o estudo dos cientistas, foi sendo revelado que algumas dessas histórias realmente tinham uma origem. As lulas gigantes, por exemplo, raramente são vistas vivas. Na maioria das vezes, as pessoas só veem espécimes que chegaram à praia ou foram capturados em redes, já destruídos, deformados e sem aparência natural. Por causa disso, eles acabam parecendo mais assustadores do que realmente são. Mas mesmo assim, chama a atenção o tamanho dos olhos deles e o bico duro que é capaz de cortar carne. Em vez de serem vistos como monstros, é mais correto enxergá-los como resultado de uma adaptação extrema a um mundo quase sem luz, extremamente frio e com uma pressão altíssima. Mas o mais surpreendente não são as criaturas em si, e sim o lugar onde elas vivem. Menos de 5% do oceano profundo foi realmente explorado pelo ser humano. Isso significa que há uma parte muito maior do oceano que não conhecemos do que a parte que conhecemos. A cada descida de um submersível, uma nova espécie, um novo comportamento e um novo ecossistema são descobertos. Nessa perspectiva, as antigas lendas sobre o mar não estão totalmente corretas nos detalhes, mas passam a sensação certa. Existem realmente criaturas nas profundezas que não são comuns e são difíceis de explicar para pessoas que nunca viram. O mar profundo não segue as mesmas regras do mundo da superfície. Uma estratégia que é eficaz nos recifes de coral pode não ter utilidade nenhuma no abismo. Aqui, a sobrevivência depende de adaptações extremas. Pode ser extremamente grande, quase invisível, ter um metabolismo muito lento ou um corpo extremamente resistente. Até hoje, a ciência ainda não entende claramente por que algumas espécies crescem tanto enquanto outras permanecem pequenas. Também não se sabe ao certo se existe um limite para o tamanho máximo dos organismos das profundezas do mar, ou se isso continuará mudando à medida que descobrimos mais. A cada nova exploração, surgem mais perguntas do que respostas. Lulas gigantes estão sendo encontradas, anfípodes surgem em fossas antes consideradas sem vida, e águas vivas são maiores do que o esperado pelos pesquisadores. O oceano é o maior ecossistema do planeta, e as profundezas marinhas são a parte que menos compreendemos dele. Apesar da tecnologia, ele continua praticamente inexplorado em comparação com outros lugares, até mesmo com outros planetas. Por isso, até hoje permanece aberta a pergunta sobre o que mais existe lá embaixo, que criaturas vivem ali que ainda não vimos, e que tipos de estratégias de sobrevivência são possíveis em um ambiente assim, e no silêncio das profundezas. O fundo do mar continua mostrando que a vida é mais ampla, mais adaptável e mais misteriosa do que qualquer coisa que o ser humano já imaginou antes. No final de tudo o que aprendemos sobre o fundo do mar, permanece uma verdade simples. Ainda há muito mais que não sabemos do que aquilo que sabemos. As profundezas do oceano não são um espaço morto. Também não são simplesmente uma parte escura do mundo. É um ecossistema dinâmico onde a vida está constantemente se adaptando às condições que são quase impossíveis para a compreensão humana comum. Aqui, a sobrevivência não depende apenas da velocidade ou da força, mas da capacidade de esperar, economizar e continuar mesmo quando as oportunidades são raras. Na superfície do mar, estamos acostumados ao ciclo do sol, às estações do ano
e as rápidas mudanças do ambiente. Mas no fundo do mar, esses fatores quase não existem. O frio é praticamente constante, a escuridão é permanente, a pressão é constante. E por causa disso, a vida aqui não é apressada pelas mudanças. Em vez disso, ela é moldada lentamente pela estabilidade que dura milhões de anos. Esse tipo de ambiente é o motivo pelo qual a evolução aqui também segue um ritmo diferente. Não é uma transformação rápida. É um refinamento gradual, como um lento processo de moldagem até chegar a uma forma capaz de sobreviver às condições mais extremas do planeta. A cada novo mergulho dos cientistas fica mais claro que o fundo do mar ainda não foi totalmente explorado. Na verdade, sabemos menos do que pouco. Só uma pequena parte foi explorada pelo ser humano. Isso significa que cada nova missão no fundo do mar não é apenas uma confirmação do que já sabemos, mas também a abertura de uma nova camada do que ainda não entendemos. E aqui, o quadro mais amplo fica claro. O oceano não é apenas uma parte da Terra. Este é o maior sistema vivo, com seu próprio ritmo, suas próprias leis e sua própria maneira de continuar. As criaturas aqui não são monstros e também não são meras coincidências. Eles são exemplos de até onde a vida pode chegar quando é forçada a se adaptar às condições mais estranhas e desconhecidas. E nas profundezas silenciosas, continua a existir um mundo que não vemos todos os dias. Um mundo que não para, não tem pressa e ainda não foi totalmente revelado à nossa compreensão. Até hoje, isso continua sendo um lembrete de que a parte mais grandiosa do nosso planeta não está na superfície, mas sim embaixo dela. Silencioso, profundo e ainda escondendo respostas que estamos apenas começando a descobrir.